começando aqui mais uma live nossa lendo o livro. Nós estamos lendo o livro Storybrand, do Donald Miller. Esse é o terceiro vídeo, se você quiser conferir os outros. No nosso canal do YouTube tem as leituras. Entre tosses e engasgos e gaguejadas, eu estou trazendo para vocês cada página que eu estou lendo aqui. E vamos para a nossa terceira leitura do livro. Bom, continuando aqui. Deixe a mensagem clara para que os clientes ouçam. À medida que for percorrendo as 7 partes do método Storybrand, siga esses 3 passos. Leia um dos próximos 7 capítulos. Depois de ler cada capítulo, imagine várias mensagens potenciais que você pode usar para preencher seu roteiro de marca. Examine cuidadosamente essas mensagens e depois opte por uma mensagem específica para usar em cada seção do seu roteiro de marca. Após concluir seu roteiro de marca no mystorybrand.com, você terá as mensagens básicas para utilizar o método SB7 em seu site, palavras-chave, discursos de venda em todo o material de marketing e mensagem. Isso significa que suas mensagens serão simples, relevantes e repetíveis. Lembre-se, mensagens simples e claras que são relevantes para seus clientes resultam em vendas. E se você anotar isso agora, você tem um post de venda para começar bem a sua semana. Vou repetir. Mensagens simples, claras, que são relevantes para seus clientes, resultam em vendas. Isso é incrível. As apostas são altas. Não caia na tentação de avançar ignorando o exame específico de cada uma das 7 partes do método. Não se deixe levar pela suposição de que, afinal de contas, já tem em mãos o roteiro de marca. Então, por que não simplesmente preenchê-lo? Roteiristas amadores cometeram o mesmo erro. Eles pensam que sabem como funciona uma história. Daí começam a digitar e em alguns meses não conseguem descobrir por que sua história é chata e sem empatia. Deixe-me lhe dizer por quê. Eles tiveram uma visão geral do processo, mas nunca se preocuparam em desenvolver as regras que regem. Cada módulo do método possui regras imutáveis, que você não pode quebrar, sob pena de seus clientes não encontrarem a si mesmo na história que você está contando, tornando muito menos provável envolvê-los com sua marca. Milhares de empresas fecham suas portas todos os anos, não porque não tenham ótimos produtos, mas porque os potenciais clientes não conseguem descobrir como esse produto melhorará suas vidas. Caso não analisemos atentamente cada elemento da história de nossos clientes, eles sentirão que não nos importamos e procurarão marcas concorrentes que se dediquem a essa tarefa. Alguns de vocês talvez pensem que é tarde demais, quero dizer, se há um livro sobre isso, todos provavelmente já estão pondo em prática. Mas será mesmo? Quantas pessoas leem as primeiras 20 páginas de um livro e depois interrompem definitivamente a leitura? Diria isso, eu diria mais. Isso significa que você já os está superando. O que aconteceria se você se comprometesse a implementar esse processo e seus concorrentes não o fizessem? Você ganharia. E quantas pessoas realmente vão aplicá-las no trabalho, mesmo que leiam esse livro? Acredite, a natureza humana tende à complacência. Conclua este processo. Supere a concorrência. Deixe sua mensagem clara. Faça sua empresa crescer. A concorrência pode ser mais talentosa do que você, mas nunca irá sobrepujá-lo se você não permitir. Essa é a única coisa que você consegue controlar. Os próximos 7 capítulos vão mostrar-lhe como criar uma mensagem clara e convincente, que organizará seus pensamentos, simplificará seu marketing e fará sua empresa crescer. Seção 2. Roteiro de Storybrand. Um personagem. Uma história realmente não pega até que o herói precise desarmar uma bomba, ganhar o coração de alguém, derrotar um vilão ou lutar por sua sobrevivência emocional ou física. Uma história começa com um herói que quer alguma coisa. Então a questão é a seguinte: o herói conseguirá o que deseja? O público tem pouco interesse no destino do herói antes de saber o que ele quer. É por isso que roteiristas têm que definir ambições dos personagens até os primeiros 9 minutos após um filme começar.
O azarão conseguirá ser promovido? O corredor vai terminar a maratona? Será que o time vencerá o campeonato? Essas são as perguntas que mantêm uma audiência comprometida por 2 horas. Para uma marca é importante definir algo que seu cliente deseje, pois isso colocamos em sua mente. Aspectos importantes das histórias. Essa marca pode realmente me ajudar no que eu desejo? Recentemente, um resort de ponta nos contratou para ajudar a tornar sua mensagem clara. Tal como muitas empresas, eles estavam passando por uma crise de identidade. Seu material de marketing mostrava imagens do restaurante, recepção e funcionários. Tudo parecia bom, mas a menos que estivessem tentando vender suas instalações, não estava exatamente convidando os clientes para uma nova história. Na verdade, o que seus clientes queriam era uma experiência envolvendo repouso e luxo. Depois do roteiro de marca do resort, o texto de seu site não mais ocupava em contar longas histórias sobre si mesmo, algo que os posicionava como heróis. Mostrando agora imagens de um banho quente, toalhas e roupão confeccionados com tecido de primeira, alguém curtindo uma sessão de massagens no spa e um vídeo mostrando uma cadeira de balanço na varanda. O pano de fundo era um campo de golfe, onde as folhas das árvores se agitavam suavemente com a brisa soprando. Eles substituíram o texto em sua página principal por outro, curto e poderoso. Encontre o luxo e descanso que você estava procurando. Essa frase tornou-se um mantra para toda a equipe. Foi publicada nas paredes dos escritórios. Até hoje pode-se interpelar qualquer membro da equipe, do chefe de cozinha ao jardineiro, e a resposta vai ser a mesma. Seus clientes estão procurando duas coisas: luxo e descanso. Definir exatamente o que seu cliente deseja trouxe clareza à camaradagem para a equipe. Cada membro dela, então, compreendeu seu papel na história para a qual estavam convidando seus clientes. Uma universidade com a qual trabalhamos definiu o desejo de seu cliente como um MBA sem complicação que você pode completar após o trabalho. Uma empresa de paisagismo definiu com humor a ambição de seus clientes como um quintal mais bonito do que o do vizinho. Já para o fornecedor com o qual trabalhamos em Los Angeles, o desejo do seu cliente era degustar refeições finas em diversos ambientes de sua escolha. Tomar um cafezinho. Vocês já tomaram café, gente? Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas estamos com uma onda de calor aqui em São Paulo. Quando identificamos alguma coisa que nosso cliente quer e a comunicação de modo simples, e a comunicamos de modo simples, definimos e encaminhamos a história para a qual o convidamos a participar. Eis mais alguns exemplos vindos de empresas com as quais trabalhamos. Uma empresa de planejamento financeiro, um plano para a sua aposentadoria. Associação de ex-alunos de faculdade, deixa um legado cheio de significado. Restaurante de pratos finos, uma refeição da qual todos se recordarão. Corretor imobiliário, o lar que você sempre sonhou. Livraria, uma história na qual se perder. Lanchonete, o início de um dia saudável. Ao definir algo que seu cliente deseja, ele é convidado a alterar sua história rumo a você. Se ele ver sua marca como um guia crível e confiável, provavelmente se envolverá com ela. Deixe uma lacuna na história. Em termos de história, identificar o desejo potencial para seu cliente abre o que às vezes é chamado de narrativa. Em outras palavras, um espaço entreaberto entre elas é chamado de lacuna. A ideia de que você coloque uma lacuna entre o personagem e o que ele quer. As pessoas que vão ao cinema prestam atenção quando há uma lacuna, porque se perguntam como essa lacuna será fechada. Esse livro foi escrito em inglês, traduziram ele para cá, então ele tem um ritmo muito, muito esquisito. Jason Bourne é um espião que tem amnésia e nos perguntamos se ele vai encontrar alguém para o ajudar, quando conhece uma jovem chamada Mary.
Essa lacuna se fecha apenas para que outra surja. Burn e Mary têm que fugir do país. Quando escapam, essa lacuna se fecha para que outra se abra. O ciclo se repete e a tensão continua. Mantém a atenção do público presa até o final. Compreender o poder de uma lacuna de história é entender o que obriga o cérebro humano a desejar algo. Até a música clássica segue essa forma. Muitas sonatas clássicas podem ser divididas em 3 seções: exposição, desenvolvimento e recapitulação. A seção final, a recapitulação, é simplesmente uma versão alterada da exposição, que traz uma sensação de resolução. Se isso não faz sentido, tente cantar Twinkle, Twinkle, Little Star. Ah, sim, aquela brilha, brilha, estrelinha, saca? Brilha, brilha, estrelinha. Sem cantar a palavra final. Isso vai ser um incômodo sem fim para você. Ao trabalhar com poesia, também topamos com isso. Quando lemos ou ouvimos a primeira linha de Lord Byron, ela caminha na beleza, como a noite. Há uma lacuna de história que foi aberta. Ficamos esperando ler ou ouvir uma palavra que rime com noite, para que preencha-se o espaço aberto em nossas mentes. No verso subsequente de clima sem nuvens e céus estrelados, nossas mentes encontram um pouco de resolução, quer dizer, até no próximo verso. A abertura e o fechamento de uma lacuna de uma história são uma força magnética que impulsiona grande parte do comportamento humano. A excitação sexual é a abertura de uma lacuna da história, e a consumação do ato constitui-se em seu fechamento. A fome é a abertura de uma lacuna de história, e uma refeição inaugura seu fechamento. Poucas ações na vida não podem ser explicadas pela abertura e fechamento de várias lacunas de história. Quando não conseguimos definir algo que nosso cliente deseja, não conseguimos abrir uma lacuna de história. E quando não abrimos uma lacuna de história na mente dos nossos clientes, eles não têm motivação para nos envolver, pois não há dúvidas que exijam uma resolução. Definir o que nosso cliente quer e apresentá-lo em nossos materiais de marketing abrirá uma lacuna de história. Restringe a ambição do cliente a um único foco. Ao definir algo que seus clientes desejam, muitas organizações incorrem em um erro crítico, que consiste em não restringir tal desejo a um único foco. Inúmeras conversas que tive com líderes empresariais frustrados revelaram ser este o ponto no qual eles reagem desfavoravelmente, dizendo: espere aí, nós fornecemos umas 20 e tantas coisas que nossos clientes desejam. Não podemos mencionar todas elas? A resposta é não. Ao menos ainda não. Até que tenhamos definido um desejo específico e sejamos reconhecidos por ajudar as pessoas a alcançá-los, não devemos adicionar muitas lacunas de história conflitante em nosso roteiro de marca. Saúde. Eis aí algo que pode ser frustrante caso seus produtos e serviços atendam muitos desejos. A realidade de uma marca diversificada, no entanto, traz o mesmo desafio ao qual muitos roteiristas amadores sucumbem. Eles destroem as histórias, diluindo o desejo de seu herói em diversas ambições. Ao criar um roteiro de marca para sua empresa, concentre-se em um desejo único. Depois, ao elaborar campanhas para cada divisão e talvez para cada produto, você pode identificar mais coisas que seus clientes desejam nas subtramas de sua marca geral. Na página a seguir você encontrará uma grade de como pode ficar sua marca ao usarmos ferramentas de vários roteiros de marca. De uma perspectiva mais ampla, o principal desafio para os líderes empresariais é definir algo simples e relevante que seus clientes desejam e tornar a empresa conhecida por cumprir essas promessas. Todo o resto é uma subtrama que, tendo atendido ao desejo básico do cliente, só servirá para deleitar e surpreendê-lo ainda mais. E aqui tem uma grade, como eles falam, tá? No site você vai encontrar essa grade também, mystorybrand.com. Escolha um desejo relevante para a sobrevivência deles. Considerando que a marca define o que os clientes desejam, é muitas vezes culpada de cometer um segundo erro.
O que foi definido não corresponde ao senso de sobrevivência do cliente. Na ânsia de jogar ao mar uma ampla rede, a marca define gotas de desejo que, de tão vagas, não permitem que o cliente potencial consiga descobrir por que precisa se envolver com a marca. Um especialista em liderança recentemente solicitou comentários sobre sua marca. Ao revisar seu material de marketing, notei que estava cometendo um erro crítico ao definir o que seu cliente queria estava sendo vago. A ideia por trás de uma marca é que ela transmite conhecimento para potenciais líderes. Ele se via como um respiratório de recursos de liderança e queria ser guru de quem quisesse alcançar a excelência. Seu lema era inalar conhecimento, exalar sucesso. Parece claro o suficiente, mas será? O que exalar sucesso significa mesmo? Ele estava fazendo potenciais clientes queimarem muitas calorias mentais para descobrir como os ajudaria a sobreviver e prosperar. Recomendei-lhe que reeditasse sua mensagem, em vez de inalar conhecimento, exalar sucesso, simplesmente dizer: ajudo você a se tornar o líder favorito de todos. Tornar-se o líder favorito de todos significa que o cliente seria mais respeitado, melhor conectado a uma tribo. Teria mais oportunidade social e de carreira e muito mais. Exalar sucesso parecia bom, mas prosperar sendo o líder de uma tribo está diretamente ligado à sobrevivência. As pessoas sempre escolherão uma história que as ajude a sobreviver e prosperar. Felizmente ele gostou da ideia, em especial porque era o que já estava fazendo. Definir algo que o cliente quer e conectar com seu desejo de sobrevivência abre uma atraente lacuna de história. O que significa sobrevivência? Quando digo sobrevivência, refiro-me àqueles desejos primitivos de que todos precisamos: estar seguros, saudáveis, felizes e fortes. Sobrevivência simplesmente significa que teremos recursos econômicos e sociais para comer, beber, nos reproduzir e defender dos inimigos. Então, quais tipos de desejos se encaixam nessa definição? Bem, são inumeráveis, mas considere estes exemplos. Prover-se de recursos financeiros. Para sobreviver, é preciso prosperar. Seus clientes podem precisar economizar recursos. Em termos simples, isso significa que eles podem precisar economizar grana. Caso sua marca possa ajudá-lo a economizar dinheiro, você terá assegurado um mecanismo de sobrevivência. O Walmart, ou Walmart, como o pessoal fala aqui, construiu sua marca na promessa de preços baixos todos os dias. Seu lema era: economize dinheiro, viva melhor. Comunica poupança e valor, portanto, assegura uma função básica de sobrevivência: a conservação de recursos. Economizar tempo. Nos países desenvolvidos, a maioria dos clientes tem a felicidade de ir além do estágio de sobrevivência, no nível caçador-coletor. Assim, tem familiaridade com a noção de custos de oportunidade. Seu serviço de limpeza doméstica pode permitir que seus clientes tenham mais tempo para trabalhar em outras coisas ou ficar com a família. Isso pode interessá-los. Formar rede social. Se nossa marca pode nos auxiliar a encontrar uma comunidade, utilizamos outro mecanismo de sobrevivência. Pensamos estar sendo apenas agradáveis quando convidamos nossos colegas de trabalho para tomar um café. Contudo, e se na verdade estivermos sendo bonzinhos, porque nossos cérebros primitivos desejam certificar-se que estamos conectados a uma tribo, caso bandidos ameacem a nossa casa. Acrescente isso ao fato de que seres humanos têm um forte desejo de nutrir e ser nutridos. E pronto, eis aí outro mecanismo de sobrevivência. Ganhar status. Marcas de luxo como Mercedes e Rolex não se alinham muito à ideia de sobrevivência, certo? Na verdade, gastar muito dinheiro comprando um carro de luxo, quando uma marca mais comum conseguiria resolver nosso problema de condução, parece contrariar a questão de sobrevivência, não é? Bem, não quando você considera a importância do status. O status em qualquer tribo é um mecanismo de sobrevivência. Ele projeta uma sensação de fartura que atrai aliados poderosos, repele inimigos potenciais, como um leão com um rugido forte. E em nosso meio há pessoas bem dotadas intelectualmente
Ter status pode estar até mesmo nos ajudando a proteger companheiros. Rolex, Mercedes, Louis Vuitton e outras marcas de luxo, na verdade, vendem mais do que apenas relógios, carros e bolsas. Estão vendendo uma identidade associada a poder, prestígio e refinamento. Acumular recursos. Se os produtos e serviços que você oferece ajudam as pessoas a ganhar dinheiro ou acumular recursos tão necessários, isso se traduzirá rapidamente em desejo de sobrevivência. Com mais dinheiro, nossos clientes terão mais oportunidades para garantir muitos dos outros recursos de sobrevivência de que precisam. Muitos clientes da Store Brands são empresas B2B, ou seja, que prestam serviços ou vendem produtos para outros. A própria Store Brand é assim. De modo que oferecem maior produtividade, aumento de receita ou redução de desperdício. São associadas São associações poderosas com a necessidade de um negócio ou indivíduo sobreviver e prosperar. O desejo inato de ser generoso. Nenhum dos desejos que listei são um produto do mal. Todos podem ir longe demais, mas a realidade é que somos projetados para sobreviver. Mas devemos nos confortar com o fato de que quase todos os seres humanos têm um enorme potencial de generosidade. Aspirar a uma condição existencial de disposição ao sacrifício nos ajuda a sobreviver, nos resguarda dos inimigos, minimiza críticas externas, ajuda a ganhar a confiança de nossa tribo e assim por diante. Mas também nos capacita de algo realmente redentor. Queremos que outras pessoas sobrevivam também. A maioria das pessoas não é tão darwiniana em seus pensamentos, como se fôssemos levados a acreditar. Somos criaturas empáticas e carinhosas, que com prazer se sacrificam pelo bem-estar dos outros, muitas vezes anonimamente. A verdade é que não estamos apenas interessados em nossa própria sobrevivência, estamos interessados na sobrevivência dos outros, especialmente daqueles que não tiveram as oportunidades das quais desfrutamos. O desejo de significado. Viktor Frankl estava certo quando confrontou Sigmund Freud, insinuando que o principal desejo do homem não é o prazer, mas o significado. Na verdade, em seu livro Em Busca de Sentidos, Frankl argumentou de forma convincente que o homem estava realmente tentando distrair-se com o prazer quando sua vida estava vazia de significados. Então, como oferecemos aos consumidores potenciais um senso de significado e de sentido, em vez de oferecer ao cliente a oportunidade de ser generosos, os convidamos a participar de algo maior do que eles próprios, um movimento, uma causa para se defender, uma luta valorosa contra um verdadeiro vilão, seja ele de carne e osso ou uma filosofia perniciosa. Qual é a questão de história para o seu cliente? Quando ofereci ao meu amigo executivo o lema "ajudando você a se tornar o líder favorito de todos", o cérebro de seus clientes conseguiu traduzir a mensagem em múltiplas categorias de sobrevivência, incluindo redes sociais, status, desejo inato de ser generoso, oportunidade de ganhar recursos e até mesmo o desejo de um significado mais profundo. Nos negócios, se não nos comunicamos claramente, escolher nos negócios, se não nos comunicamos claramente, escolhemos. Não entendi. Quando estamos motivando uma equipe, sendo convincentes com os acionistas ou envolvendo clientes, devemos definir o desejo que nossos clientes têm, ou não conseguiremos abrir uma lacuna de história e seremos ignorados por nosso público. Lembre-se, os clientes querem saber onde você pode levá-los. A menos que você identifique algo que eles querem, é duvidoso que te ouçam. Imagine que seu cliente é um caronista. Você para nos. Tá. Imagine que seu cliente é um caronista. Você para nos acostamentos para o apanhar. E a única pergunta que ele pretende ouvir é simplesmente: onde você está indo? Porém,
Quando ele se aproxima, você abre uma janela e começa a falar sobre sua missão, ou como seu avô construiu aquele carro com as próprias mãos, ou como sua lista de músicas para ouvir na viagem é toda anos 1980, só 80. Aquela pessoa não se importa com nada disso. Tudo o que ela quer fazer é chegar em São Francisco como a flor no cabelo. Só trecho de uma música. O objetivo da nossa marca deve ser o que nos. O objetivo da nossa marca deve ser que todos os potenciais clientes saibam exatamente onde queremos levar. Um resort de luxo onde possam descansar, tornar-se o líder favorito de todos ou economizar e viver melhor. Se aleatoriamente você perguntasse a um cliente potencial onde sua marca os deseja levar, eles conseguiriam responder? Saberia repetir para você exatamente o que sua marca oferece? E caso contrário, sua marca está sofrendo o custo da confusão, você pode consertar isso. Defina o desejo do seu cliente e a história para a qual você está convidando terá um gancho poderoso. Gancho poderoso. Igual popó. Deixe sua mensagem clara para que os outros clientes as ouçam. Beleza, ter um problema. Agora que você entrou na história dos seus clientes, como você aumenta o interesse deles pela sua marca? Você pega emprestado outra peça do livro de referência do contador de histórias. Começa a falar sobre os problemas que seus clientes enfrentam. Identificar os problemas de nosso cliente aprofundando o interesse deles na história que estamos contando. Em toda história há alguém tentando resolver um problema. Então, quando identificamos os problemas de nossos clientes, eles nos reconhecem como uma marca que os compreende. Tal problema é o gancho de uma história. E, se não identificarmos, a história que estamos contando fracassará. Assim que o conflito em uma história é resolvido, o público deixa de prestar atenção. Como o romancista James Scott Bell diz, os leitores querem se preocupar. É verdade em uma história e é verdade na gestão de marca. Se o primeiro Identidade Born com 30 minutos de filme rolando, tá? Se no primeiro Identidade Born com 30 minutos de filme rolando, Jason Bourne atendesse o celular e uma voz calma e suave começasse a lhe explicar quem ele realmente era, a razão pela qual sofreu amnésia e que o governo estava lhe oferecendo uma pensão junto com uma casa na praia. Bem, ninguém continuaria assistindo. O motivo para prestar atenção desapareceria. Isso é recorrente. Quanto mais falamos sobre os problemas que nossos clientes vivenciam, mais interesse eles terão na nossa marca. Como falar sobre o problema do seu cliente? No segundo módulo do método, vamos analisar 3 elementos de conflito que aumentarão o interesse e o engajamento do cliente e darão um significado mais profundo à história que nossa marca está contando. Vamos começar com a raiz de todo esse conflito, ou seja, sua origem. Estou falando sobre um dos personagens mais dinâmicos e interessantes de qualquer história, o vilão. Toda história precisa de um vilão. O vilão é o principal recurso que os contadores de histórias têm para dar ao conflito um foco central claro. Roteiristas e romancistas sabem que, quanto mais forte, malvado e assustador for o vilão, mais simpatias teremos pelo herói e mais torceremos para que ele vença no final. Isso traduz, isso se traduz no engajamento do público. Quão simpático Batman ficaria sem o Coringa, Luke Skywalker sem o Darth Vader, Harry Potter sem o Voldemort, Superman sem a Kryptonita. Sejamos sinceros, o Lex Luthor não é tão interessante assim como um cara ruim. Eu discordo, gosto pra caramba do Lex Luthor.
Se queremos ouvidos atentos por parte do cliente quando falamos sobre os nossos produtos e serviços, devemos identificá-los como armas que podem ser usadas para derrotar um vilão e o vilão deve ser ignóbil. Palavra bonita, ignóbil. O vilão não necessariamente precisa ser uma pessoa, mas sem dúvida deve ter características que permitam a personificação. Se estamos vendendo software de gerenciamento de tempo, por exemplo, podemos colocar na condição de visão, podemos colocar na condição de vilão a ideia de distrações. É possível oferecer nossos produtos como uma arma que os clientes usariam para eliminar as distrações que os ameaçam. Parece meio dramático, certo? No entanto, as distrações diluem o potencial de nossos clientes, destruindo suas famílias, roubando sua sanidade e custando-lhes enormes quantidades de tempo e dinheiro. Distrações, então, são grandes vilões. Uau! Conhecendo agora a técnica de personificação, os desafios de nossos clientes, você a reconhecerá em comerciais de televisão o tempo todo. Nos Estados Unidos, um desenho animado famoso mostrava floquinhos de poeira que voavam, que formavam um exército para sujar para sempre nossos quartos. Quem sabia que eram a personificação de vilão? Quem sabia que eram a personificação de um vilão e que a Acme combateu com seu herói, um grande esfregão. Claro, a Acme é uma empresa fictícia dos desenhos animados, mas serve de exemplo para essa técnica muito utilizada em comerciais de televisão. Os publicitários personificam o problema. Os publicitários personificam os problemas que seus clientes enfrentam para capturar sua imaginação e focar suas frustrações. Chumaços de cabelo emaranhados, com vozes estridentes, que vivem nos ralos, fazendo ninhos e tampando os encanamentos. Glóbulos amarelos vivendo, respirando e passando férias nas placas entre os dentes. Estas são todas versões personificadas do conflito, são todos vilões. Eis 4 características que fazem um bom vilão em seu roteiro de marca. O vilão deve ser um fator causal. A frustração, por exemplo, não é um vilão. Frustração é um vilão que nos faz sentir, é o que um vilão nos faz sentir. Já os impostos elevados, estes sim, são um bom exemplo de vilão, concordo. O vilão deve ser relacionável. Um vilão é o suficiente. Uma história com muitos vilões se desmorona por falta de clareza. O vilão deve ser real. Nunca desça à condição de alguém que espalha medos ou exagera problemas. Há muitos vilões reais contra os quais lutar. Vamos atrás deles em nome dos nossos clientes. Existe um vilão na história do seu cliente? Claro que sim. Qual a principal fonte de conflito que seus produtos e serviços derrotam? Fale sobre esse vilão. Quanto mais você falar sobre ele, mais pessoas vão querer uma ferramenta para as ajudar a vencê-lo. Mais tarde, quando estiver criando seu roteiro de marca, pedirei que você faça um brainstorm sobre o tipo de vilão que seu cliente enfrenta. Por enquanto, porém, vejamos atentamente os tipos de conflito que esse vilão causa. Uma vez que entendamos os problemas de nossos clientes, teremos uma ideia melhor de como conversar com eles de tal forma que se envolvam. Bom, estamos encerrando hoje, né? Hoje a gente falou sobre essa parte do livro. Vou deixar salvo lá no YouTube para você assistir depois, com calma, tranquilo. Tivemos alguns tropeços aqui na leitura, como eu falei para vocês, é um livro estrangeiro, que foi traduzido para o português, então de vez em quando o ritmo varia e dá uma confusão, mas eu volto e leio para vocês, tá bom? Vamos encerrar por aqui, amanhã tem mais. Um beijo lá naquele lugar.